Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistério. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos, quem sabe, fechar um ciclo de alguns caminhos e de algumas necessidades e desafios que foram levantados diversos dos bate-papos que nós já tivemos com profissionais das mais variadas áreas que tem a ver com a formação, com a preparação, com conhecimento que o profissional dessa área precisa para conhecer as diversas vertentes e variantes que existem na gestão de uma propriedade de uma forma geral. E para falar sobre esse assunto de como o mercado está se desenvolvendo na questão de formação, eu tenho o prazer de receber Fátima Souza, CEO da FS Educa, uma das primeiras instituições a oferecer cursos e programas de formação na área. Fátima, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Thiago, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, muito obrigada mesmo. Espero corresponder às expectativas da tua audiência e já dando um oi aí para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vai ouvir isso, mas espero que atenda para todo mundo aí. Obrigada mesmo. Muito bom. Fátima, mais de uma década atuando na área. Fala um pouquinho de onde veio a inspiração para se lançar e começar a movimentar nessa questão da formação dos profissionais dessa área. Bom, eu sempre falo que às vezes o universo nos dá sinais e a gente não percebe. Então, na minha experiência, eu tenho uma experiência de mais de 15 anos, 20 anos, na área de gestão de facility management, na época que não era nem se ouvia falar esse nome. Eu comecei pequenininha, tá? No berçário lá. Era conhecido como administração patrimonial, serviços gerais, essas coisas assim. E eu sempre tinha dificuldade para conseguir uma verba para dar treinamento para o meu pessoal. Então, eu realmente preparava treinamentos, ministrava lá para a turma, e eu fazia coisas assim como se fossem eventos mesmo para a minha equipe. E era muito legal. E, inclusive, depois, quando eu mudei de empresa, acabei saindo do banco, eu fui para a Cushman, e até lá também eu dava treinamentos, e uma vez eu fui até convidada pelo pessoal da RH para ministrar um treinamento para todo o pessoal lá, que não só do meu projeto, mas de outros projetos também. Então, eu sempre gostei dessa coisa de compartilhar, de dar aula. Um dia, eu trabalhando lá na Cushman, responsável por um grande contrato da Cushman lá, e a Rosângela Manteigas, que é uma grande amiga minha, ela fazia trabalho voluntário com jovens carentes no Centro Juvenil Dom Bosco, e ela falou assim: Fátima, eu vejo você sempre falando aí de preparar profissionais capacitados para o mercado. O que você acha de repente, desenvolver um curso para esses jovens carentes que eu tenho lá no Centro Juvenil? E aí eu comentei com ela, falei assim, poxa, Rô, não vamos fazer isso, vamos criar um curso para os profissionais e a gente dá uma bolsa para os jovens que quiserem entrar nesse mercado. Daí surgiu, então, a empresa e daí surgiu o nosso primeiro programa social, nosso primeiro projeto social, que era de dar uma bolsa full para os jovens do Centro Juvenil Dom Bosco que desejassem entrar no mercado de FM. Então, foi daí que acabou surgindo essa ideia. De lá para cá, 10 anos se fizeram e mudamos, inclusive, o nome. Então, começamos com o nome de Facility Services. Depois, durante as discussões lá na CE, que você também está, né? O pessoal falando lá do vocabulário, na hora que estavam discutindo a norma lá, a 40.011 de vocabulário, falaram que Facility Services se referia a serviços de facilities. E, às vezes, a gente era meio consultado. Vocês também prestam serviços? Não prestamos. E por que também o Facility Services? Né? Porque a Rosângela, até na época, ela queria criar o nome da empresa que fosse Fátima Souza. Eu falei, não, porque aí, de repente, depois, se quiser vender alguma coisa assim, nesse sentido, vou vender com o meu nome, então vamos fazer alguma coisa que seja o FOS.
Então ficou Facility Service, por isso que a gente acabou escolhendo. Aí quando foi em 2019, então nós resolvemos mudar o nome da empresa. Aí ela já não estava comigo, ela já tinha saído, ela entrou como sócia e depois de alguns anos ela acabou saindo para seguir a carreira lá, que ela já está numa grande empresa, né? E aí eu resolvi, então, mudar o nome para FS Educa. Então, mantendo o FS e o Educa, que a gente acabou fazendo. Muita gente fala de, você tirou da educação. Não, na verdade, não. A gente foi fazendo um brainstorm de tudo que a gente faz pelo mercado. Então, a gente foi falando assim, nós desenvolvemos um mercado de Facility Manager com os nossos cursos. A gente educa os profissionais para o futuro. A gente une as pessoas por várias causas, porque nós temos vários projetos sociais, nós conectamos promovendo relações, a gente faz muita ação de network entre os nossos alunos. E com tudo isso a gente amplia os horizontes por meio do conhecimento. Não foi necessariamente nessa ordem, mas na hora que a gente colocou as frases numa ordem, formou o Educa. A primeira letra de cada frase formou ali o Educa. Então, aí surgiu o FS Educa e acredito que deu sorte, porque a gente tá bem, aí o nome ficou muito mais destacado. E quem não prestou atenção, volta um pouquinho o áudio do programa que vocês vão reconhecer exatamente o acrônimo Educa nas palavras que a Fátima citou. Fátima, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o perfil do público que passou a enxergar uma importância nesse de formação lá atrás e depois a gente volta como é que isso se desenvolveu ao longo dos anos. Numa das últimas pesquisas que a Abrafac fez sobre o perfil dos profissionais, quase 70% de quem trabalhava na área tinha formação ligada às áreas de engenharia, arquitetura e administração. Minha pergunta é, lá atrás esse perfil também se refletia na procura pelos cursos? Tinha gente de outros setores? Queria que você falasse um pouquinho, no começo, como é que era lá atrás. Tá, vamos lá. É super interessante essa pergunta, Thiago, porque o que acontece? Quando nós iniciamos, tinha, assim, foco muito forte mesmo, era o pessoal de administração. Então, a gente tinha até alguns que entravam como ciências contábeis, um pouco de engenheiro, mas não muito, arquiteto, mas não muito. O mais forte mesmo era administração, essa formação. Com o passar dos anos, o que nós começamos principalmente no ano passado, o que a gente percebeu? Começou a vir muito engenheiro para cá, então o engenheiro, arquiteto começou a vir fazer os nossos cursos. Então hoje, não posso te falar que a administração é o nosso forte. Aliás, tem assim uma formação muito heterogênea, se eu posso falar essa forma, porque nós temos alunos que são enfermeiros, nós temos alunos formados em história, em matemática, turismo, assistente social, então, das mais diversas formações. E do ano passado para cá é que começou a entrar um pessoal muito mais técnico, um pessoal muito mais assim de formação mesmo de engenharia, arquitetura, coisa que a gente não tinha nos anos anteriores. Eu achei até engraçado isso. De repente, são pessoas que pode ser que não estavam na área de FM devido ao protagonismo nessa área da pandemia, nesse período da pandemia, acabou, então, se interessando. Pode ser uma explicação. Sinceramente, eu não sei. E essa heterogeneidade é uma das belezas da profissão. Ela não só é democrática no sentido de abrir as portas para qualquer formação acadêmica. No final das contas, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, o que importa é muito mais perfil e atitude necessariamente. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse tema. Eu queria que você abordasse um pouco agora, Fátima, como as demandas dos assuntos eles se modificaram. Imagino que as necessidades e a grade do treinamento lá atrás não é a mesma que hoje, certo? Certo, correto, tem toda a razão. Fala um pouquinho quais são as principais transformações e como o que você viu do mercado se transformar que exigiram essas mudanças? Então, nós temos, né, alguns momentos, porque quando a gente criou o curso, foi realmente o primeiro curso nosso, que hoje nós estamos na turma 51, que é a Gestão Operacional de Facilities 1, foi realmente para equalizar conhecimento para todo mundo. Então, eu até falava, gente, não é um curso técnico, assim, para engenheiro, arquiteto, é para equalizar a informação de gestão operacional de Facility. Então, nós
colocamos as disciplinas bem inerentes à função. Então, era gestão de limpeza, indicadores, coisas que todo mundo precisa saber. Bom, e aí o que acontece? Esses alunos que fizeram esse curso, aí começaram, Fátima, a gente quer fazer mais outro curso. E agora, o que nós vamos fazer? Tem algum outro curso? Bom, então vamos desenvolver. Aí nós desenvolvemos Gestão Operacional de Facilities 2, que é o quê? É com outras disciplinas, outros temas, por exemplo, gestão de frota, gestão de viagem, gestão de obra. Então, com o tempo, a gente foi mudando, se adequando às demandas, às necessidades do nosso mercado, dos nossos clientes. Então, hoje, né, nós temos o Gestão Operacional de Facilities 1, e os temas sempre são atualizados, então o nosso corpo docente é composto de profissionais reconhecidos no mercado, em suas áreas de atuação, e eles estão assim muito presentes, eles estão envolvidos no mercado, então eles sabem o que está mudando e cada um já altera na sua disciplina, ali no seu tema, com o passar dos anos, o que precisa ser alterado. E aí, conforme foram passando os anos, a gente foi criando. Então, hoje a gente tem a Gestão Operacional de Facilities 1, ou Gestão Operacional de Facilities 2, ou Gestão Estratégica e ou Gestão Avançada. Isso forma a trilha do aprendizado, que é um pacote que a gente tem de formação, fora outros cursos que a gente tem que, assim, saem um pouco dessa trilha, mas que é já para um pessoal que quer se especializar em outros temas. Mas o que aconteceu foi justamente isso, Tiago. A gente iniciou com alguns temas com o propósito de equalizar, de bater a mesma régua ali para todo mundo ali do mercado, e depois a gente foi aprofundando, e com o passar dos anos, sempre a gente vai atualizando todos os materiais, porque realmente a gente não pega pessoal para dar aula que assim, não, o pessoal é acadêmico, só dá aula. Não, a gente pega pessoal que está na prática mesmo, que vive o dia a dia. Então, que dá para trazer um case, que dá para contar os seus causos ali, as histórias, que com certeza enriquecem até o debate em sala de aula. Os últimos 10 anos mudaram muito para a gestão da propriedade de uma geral, seja de um lado pelo aspecto de protagonismo, a gente já fala um pouco, o profissional da área tem conquistado cada vez mais, seja pelas mudanças das relações de trabalho, da tecnologia, que foram incorporadas no ambiente de uma forma geral, em todos os aspectos da sociedade e, claro, também na gestão do Facility de uma forma geral. Minha pergunta, que ela é dupla para você, é o seguinte: que disciplinas ou que procuras que eram muito intensas no começo, há 10 anos atrás, que hoje elas ficaram um pouco mais mornas, e do outro lado, que demandas que você sequer imaginava que hoje acabaram sendo carros-chefes, por exemplo, dos programas de formação? Bom, por exemplo, hoje, gestão de workplace, onde a gente fala sobre como aumentar a rentabilidade do espaço, produtividade, ali também usabilidade do ambiente. Então, essa hoje é uma disciplina que é muito visada pelos alunos. Tecnologia em gestão de facilities também é uma disciplina que, há 10 anos atrás, a gente nem pensava que ia colocar essa disciplina. Então, nós acabamos colocando e deu muito certo também. Então, assim, algumas disciplinas que a gente viu que de uns 3 anos para cá, a gente foi incorporando justamente para atender essas demandas. Então, por exemplo, hoje nós temos uma disciplina chamada Gestão de Resíduos, que até começou, né, desde 10 anos atrás a gente falava já sobre gestão de resíduos, implantação de coleta seletiva, produtos ecoeficientes, etc. Só que hoje a gente vê que é muito mais além que nós temos que levar para os nossos alunos. Então, nós vamos introduzir já mais a parte de sustentabilidade. Só nós não alteramos a grade agora, nesse meio de ano, falamos, não, vamos deixar até o final, mas vamos introduzir no próximo ano, então, nesse curso, voltado para a sustentabilidade. Inclusive, a gente está até já pensando também no ESG, né, de Environment, Social Governance, que é do meio ambiente, o social e a governança. Todo o pessoal de FM tem que começar a se observar e a perceber e aplicar ações nesse sentido na sua organização também.
e até os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, é algo que também a gente vai aplicar para o próximo ano. Já estou te contando até a estratégia hein, do que a gente vai colocar para o próximo ano. Olha aí, primeira mão para você. É bom porque o pessoal já se anima. Fátima, eu falei alguns minutos atrás sobre a questão do principal perfil que o gestor de FM precisa ter. Obviamente que as questões técnicas elas são relevantes, aqui no nosso canal a gente aborda diversas delas, mas o que a gente percebe é que no final das contas o perfil comportamental ele tem um papel quase decisivo no sucesso e na ascensão dos profissionais nesse setor. A gente precisa gostar de resolver problemas e gostar de interagir com pessoas. Minha pergunta é, como é que os programas de treinamento se desenvolveram sob a ótica da importância desses elementos para o profissional? É excelente, porque assim, não basta ter só a parte técnica desenvolvida, né, Tiago? A gente vê que a parte comportamental, principalmente nesses últimos anos, está pegando bastante. Então, por isso que em nossos cursos a gente sempre quis colocar alguma disciplina nesse sentido. Então, a gente tem motivação e liderança, gestão de conflitos também. Então, são disciplinas que a gente vê que tem que contribuir ali para o desenvolvimento do profissional, que são de aspectos comportamentais, mas que vão contribuir com o desenvolvimento dele no dia a dia. Então, todo mundo tem um conflito para resolver. Então, como fazer isso, né? Então, por isso que a gente incluiu, de uns anos para cá, essa disciplina também, a gestão de conflitos, a motivação, a liderança participativa, a comunicação assertiva também, porque os gestores precisam saber se comunicar muito bem e objetivamente, até para que tenha assim, propriedade no que está falando, segurança no que está falando. Então, a gente acabou incluindo algumas disciplinas comportamentais para atender desse lado também, tá? Os principais valores que nós já conversamos em unidades, Fátima, dos programas de formação tem a ver com a troca, com o networking, a experiência e, obviamente, nos últimos quase 2 anos, isso ficou muito prejudicado. Como é que foi também essa transformação, essa readequação dessas estruturas frente à pandemia? O nosso público, a gente já tinha curso online ao vivo, a gente já usa a plataforma Zoom há mais de 2 anos, tá? Antes da pandemia a gente já utilizava em um dos nossos cursos, mas o restante era tudo presencial. E o nosso público gosta muito dessa coisa do presencial, né? Eu acho que assim, todo profissional de FM tem o relacionamento um ponto muito forte. Então, para nós, assim, quando teve esse negócio da pandemia, foi incrível, porque tinha gente que falava, e agora? Não vai ter presencial? A gente converteu tudo para online ao vivo, tudo. E a nossa preocupação era justamente essa, porque as pessoas elas faziam ali o networking na hora do café, vão almoçar juntos, né? Depois da aula da manhã. Então, como é que fazer essa proximidade, criar esse vínculo entre as pessoas num online ao vivo? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, porque a gente faz tanto na hora da abertura, então a gente faz nosso ritual de apresentação, a gente coloca no grupo também para as pessoas se relacionarem, o LinkedIn, que é fundamental. Então, a gente fala, olha, gente, coloca seu LinkedIn aqui, seu perfil, para você se conectar, para vocês se conectarem, porque é o que eu sempre falo para os alunos, Thiago, o mundo é pequeno, o mundo de FM é um ovo, todo mundo se conhece. Então, assim, a gente recebe muita vaga aqui para divulgação, que assim, Fátima, você conhece alguém que tem esse perfil? Você pode indicar alguns dos seus alunos? Então, assim, é muito de indicação, e é aquela coisa das pessoas se mostrarem, das pessoas estarem visíveis, né? E aí, por isso que a gente pega e faz algumas ações para que os alunos interajam também e criem essa proximidade, e criem esse vínculo. Olha, só para você ter uma ideia, tem um indicador de um projeto social que a gente tem aqui, que é muito bacana, e até gostaria de compartilhar, porque assim, é um orgulho para nós. A gente tem um projeto social que a gente concede uma bolsa parcial, isso graças aos nossos patrocinadores aqui, que subsidiam também. A gente concede uma bolsa parcial para profissional que está desempregado do mercado de FM. E uma coisa que a gente acompanha é quando é que essa pessoa arruma emprego,
E de cada 100 alunos que vêm fazer o nosso curso, que estão desempregados, 70% arrumam emprego durante ou logo após o curso. Aí você vai me perguntar, mas Fátima, por que 30% não arrumou emprego durante ou logo após o curso, né? E assim, porque entrou muito e saiu calado durante o curso. E que tanto poderia ser tanto presencial como online, ao vivo, se a pessoa não tomar a atitude de ela interagir com os outros, de trocar, de oferecer ajuda, de se mostrar ali disponível, de mostrar iniciativa, o emprego não vai cair do céu ali, não vai cair no colo. Então, assim, eu vejo que é uma coisa muito legal das pessoas terem essa atitude. O principal para mim é ter atitude. Então, o network é a mesma coisa. Você pode estar num evento com 50 pessoas ali presencial. Se você ficar só num cafezinho ali tomando café e não se relacionar com ninguém, não adiantou nada. Se você tiver num evento online, como foi, né, o Congresso Abrafac o ano passado, este ano também, no chat que bombava de o pessoal se relacionando, então, assim, a atitude, as pessoas de pegarem e se corresponderem, e não é só, né, fazer a conexão no LinkedIn, é realmente manter ali o contato, manter a conexão, ver como é que pode ajudar e assim por diante. Respondi? Falei tanta coisa. Respondido, Fátima. E para a gente começar a encaminhar para o nosso encerramento, eu quero tocar num aspecto que você sempre defende muito, e você acabou de falar nesta última parte sobre a questão do protagonismo. A gente, via de regra, o profissional médio de facilities, ele cuida das principais despesas de uma organização, ela cuida com que a infraestrutura permaneça funcionando, operando e garanta que a corporação continue operando, lucrando, faturando, e ela é cada vez mais responsável pelo ambiente de trabalho, que hoje a gente sabe que é motivação e retenção de talentos. Mas ela esquece, às vezes, de se colocar no devido papel de protagonista, seja dentro da organização, seja fora. Quero que você falasse um pouquinho como é que esse profissional ele pode, independente das questões de formação, de treinamento, de relacionamento que são tão importantes, mas como é que ele pode se preparar uma cesta de atividades, de ações para que ele mostre para o mundo aquilo que ele faz no dia a dia, que às vezes fica só escondidinho ali nos subsolos, nas casas de máquinas, nas partes técnicas da edificação. Bom, super importante isso que você falou, porque assim, dentro da própria organização. Bom, primeiro que eu sempre falo para os nossos alunos, olha, você tem que ter a sua marca. E não ser a marca, o nome e o sobrenome da empresa onde você trabalha. Então, eu sempre estive como Fátima Souza. E ainda brincava, né? Fátima Souza com S, né? Porque é a minha marca. Thiago Santana é a sua marca. Então, não precisa estar ligada no nome de uma empresa. Ah, não era Fátima Souza do Itaú Unibanco, não era Fátima Souza da Cushman, não era Fátima Souza. Então, eu sempre falo para todo mundo que primeiro tem que ter a sua marca. Dentro da empresa, como é que você pode ser protagonista? Você pode mostrar os resultados, porque às vezes tem gente que fala assim para mim, na minha empresa todo mundo fala que eu sou o difficulties, o difficultilities, né? Mas é porque não mostra os resultados, só lembra de vocês na hora de que está dando coisa errada. Então vai lá, mostra os resultados, procura fazer fóruns ali com seus clientes dentro da empresa, da organização, mostrar o trabalho de vocês. Se tem canais ali de divulgação, às vezes tem uma TV corporativa, às vezes tem um jornal corporativo. Então, eu sempre procurei fazer isso também com as minhas equipes. Eu sempre fazia com que, olha, vai ter um campeonato, um concurso, sei lá, de alguma coisa lá na organização. Vamos nos inscrever? O máximo que a gente pode ouvir é um não. Então, vamos, né? E então eu vejo que assim, depende muito da pessoa ali na organização de fazer esse trabalho de protagonismo. Agora, nesse período da pandemia, foi uma excelente oportunidade, porque quem é que conhecia sobre a parte da limpeza, desinfecção, de sanitização, melhor higienização, os procedimentos, protocolos, tinha de ser o FM. Então, assim, se aproveitou esse momento na organização para mostrar que é importante, que é estratégico, que tem que caminhar junto ali com o negócio, né, da empresa, então, ótimo, virou protagonista e virou reconhecido. E não aquela coisa de só ser lembrado na hora que quebrou um equipamento, que deu algum problema e assim por diante. Uma outra coisa que eu sempre falo para todo mundo
ajudar. Então, assim, eu recebo muito pedido de ajuda. É claro que eu não consigo arrumar emprego para todo mundo, mas eu falo, olha, eu nunca deixo ninguém sem resposta. Eu falo, ó, a pessoa fala para mim, dá para você indicar meu currículo para as vagas? Ó, não vou conseguir lembrar do seu currículo de mandar para as vagas quando surge uma vaga, mas cadastra o seu currículo no nosso banco de currículos, porque lá depois, quando os headhunters nos pedem currículos, a gente manda esse banco para eles, e aí eles selecionam totalmente gratuitamente, né? Então, essa é uma outra coisa também que eu acho que é legal, de ajudar o outro. Então, às vezes tem aluno que fala, olha, Fátima, você tem aí uma política de táxi, alguma coisa assim? Eu não tenho, mas eu posso direcionar, olha, eu sei de uma pessoa que fez um trabalho sobre isso e pode te ajudar, né? E às vezes tem coisas que eu não consigo fazer e eu já dou um retorno também que eu não consigo. Então, isso é uma coisa legal. E a outra coisa que eu sempre falo é compartilhar. Todo mundo tem o seu conhecimento, pode compartilhar com as pessoas as suas experiências, de forma que elas não cometam os mesmos erros que, por exemplo, eu cometi. Então, eu gosto de compartilhar mesmo as experiências, os cases. Eu falo que antigamente falavam que, como é que falavam? Informação é poder? Não, agora eu não lembro, mas agora para mim, a informação, conhecimento é poder. E é o poder no sentido de compartilhar. Compartilhar é que é o poder em si, de você ter a informação e poder compartilhar. E aí agora eu quero falar também sobre o fora do mercado, porque infelizmente tem pessoas que elas esquecem que existe um mundo fora da empresa. E por isso que é tão bacana fazer parte de associações, de grupos. Então eu sempre fiz parte, eu sou uma das associadas fundadoras da Abrafac também. Então, quando teve essa oportunidade de se fundar a Abrafac, eu falei, eu quero estar junto, porque era o mercado que eu atuava, né? Então, naquela época que eu era gestora de facilities também. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, esquecem que tem um mundo lá fora para elas se relacionarem. E, infelizmente, tem muita gente que me procura depois que perde emprego. Tem muita gente que vai atualizar o seu perfil do LinkedIn depois que perde emprego. Tem muita gente que vai criar um perfil no LinkedIn também depois que perdeu o emprego. Então, isso daí é ruim, assim, é chato. Às vezes tem pessoas que vêm pedir orientação aqui para nós, que a gente tem orientação de carreira, análise de perfil de LinkedIn, de currículo, e às vezes tem gente que contrata o pacote, na hora que eu vou ver o currículo, então, mas olha, de 2011 para cá você não fez nada? Não, eu fiz, mas eu não atualizei. Foi na mesma empresa, mas eu não atualizei. Então, mantenha o seu currículo atualizado. Não é só na hora que você vai ser dispensado que você tem que manter atualizado. E outra coisa também que eu acho muito legal é se voluntariar. Então, olha, na própria Abrafac, ou então outros grupos, tem possibilidades de você se voluntariar para compartilhar seu conhecimento, para você trocar ideias, para você ajudar em alguma frente. Então, isso é muito bacana. Eu lembro que no ano passado, a gente, com esse negócio da pandemia, tal, não sei o que lá, eu peguei e falei, nossa, eu preciso, não sabia o que fazer, porque todos os nossos cursos presenciais tinham sido cancelados, até então a gente não tinha convertido todos em online ao vivo, e eu falei, vamos fazer alguma coisa? Chamei um grupo de alunos que é fluente em inglês. Falei, o que vocês acham de dar aula em inglês, dar aula de inglês para alunos que, assim, não conhecem e para a gente ajudar o pessoal nessa pandemia? A turma topou. Eu até pensei, acho que na hora que eu lançar essa ideia, ninguém vai topar e eu vou dar aula sozinha. Eu sei que a turma topou, nem precisei dar aula, os alunos mesmo que deram aula, a gente conseguiu uma parceria com uma empresa uma escola de inglês para fazer um teste antes com os alunos. Acabamos dividindo em 2 turmas, intermediário e básico, e depois acabamos fazendo um teste no final também dos cursos. Foram 3 meses de curso, uma vez por semana, justamente para avaliar o nível também. Então, totalmente voluntário. Então, assim, foi muito bacana, porque esses alunos que deram aula, além de eles, né, praticarem o inglês, ainda ganharam um certificado nosso de voluntário, com, assim, tutores ali ministrando aulas. Então, tem várias oportunidades para as pessoas se manterem visíveis, para as pessoas terem essas redes informais, né? Eu acho que tem que ter esse espírito de curiosidade, iniciativa, de buscar sempre alguma coisa que possa agregar para o outro. Então, eu acho que eu vejo que é muito bacana nesse sentido, ser protagonista
nesse mercado é uma junção de tudo isso. Sempre que você encontra com alguém e essas duas pessoas trocam uma ideia, cada uma delas antes tinha uma ideia e no final elas ficam com duas ideias. Então você só soma quando você doa, você se voluntaria, como você comentou, e quando você compartilha aquilo que você sabe. Eu adorei a parte de que para evitar erros repetidos, vamos cometer erros novos, que é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui do propósito do nosso canal. Fátima, delícia de bate-papo, fala um pouquinho mais sobre a FS Educa, sobre os serviços que ela oferece e onde quem estiver nos ouvindo pode conseguir mais informações. Bom, legal, muito obrigada, Thiago, pela oportunidade. A ideia não era nem vender a FS Educa aqui, mas aproveitar e fazer o merchandising aqui da FS Educa, propaganda aqui da FS Educa. A FS Educa é uma empresa de 10 anos, quase 3 mil alunos, 99% gestores de FM trabalham nesse mercado de FM e temos cursos tanto em turmas regulares, então a trilha do aprendizado, que é gestão operacional de Facilities 1, o 2, gestão estratégica e gestão avançada, como temos outros cursos como formação de facilitadores também, gestão condominial, um curso que nós estamos lançando também agora para atender outros públicos. E temos nesse formato online ao vivo, então a gente utiliza a plataforma Zoom. Temos também no formato de videoaulas, então as gravadas já estão gravadas lá e as pessoas podem acessar o momento que elas quiserem. E a gente também faz projetos in company, então totalmente dimensionados de acordo com as necessidades das empresas em todo o Brasil. Então a gente... hoje, né, tudo online ao vivo, mas a gente já esteve desde Camaçari até o sul do país, fazendo presencial, e se Deus quiser, o ano que vem volta presencial, porque a gente tem muito cliente também que quer que volte esse in company presencial, mas hoje no online ao vivo é totalmente possível. E além disso, a gente faz alguns serviços, algumas soluções que a gente tem complementares, mas para ajudar as pessoas. Então, a gente tem esse banco de currículos que é totalmente gratuito, que os headhunters nos procuram e a gente passa esse banco para pesquisa dos headhunters, para eles selecionarem profissionais para as vagas deles. A gente divulga a vaga gratuitamente também. E a gente tem uma análise de perfil profissional, que aí é um pacote. Aí a gente também tem uma outra solução muito legal que a gente lançou, que é a análise de perfil profissional, onde a gente faz aí uma análise de perfil de LinkedIn, de currículo, dá orientação sobre carreira, fala sobre as tendências do mercado e até prepara a pessoa para a entrevista online, que agora até para isso você precisa ser preparado. Então, a gente tem assim, uma série de soluções para que as pessoas, que possam ajudar as pessoas também a se capacitarem e se atualizarem com o que há de melhor no mercado. Website e redes sociais? Bom, nosso site www.fseduca.com.br. E as nossas redes sociais é tudo no FS Educa mesmo. Sensacional. Fátima, quero agradecer demais a sua participação no programa de hoje. Para você que está nos escutando, não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio e fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.